E aí, pessoal, tudo bem? Hoje começa mais um 2FA e, como vocês podem ver, um ambiente totalmente diferente, né? Esse é o 2FA fora de casa, com uma convidada hoster também especial. Passar aqui para ela se apresentar. Por favor, Odara, fale quem é você e onde nós estamos hoje. Odara Machado, sócia da Vorá Arquitetura, e é com muito prazer que estamos recebendo vocês aqui na nossa Cozinha Dendê, nosso ambiente na Casa Cor Bahia, uma mostra de decoração super, a mais importante, na verdade, do mercado da América Latina. Ter aqui vocês é uma honra. E hoje com a nossa convidada, Nani, especialista, corretora de imóveis, ela vai falar melhor do que eu, se apresentar para vocês. Olá, é um prazer estar aqui nessa cozinha que eu amei. Inclusive, recomendo que vocês visitem, porque está incrível. Eu sou Nani Brandão, corretora de imóveis, há 19 anos no mercado. Trabalho, basicamente, o meu nicho é pré-lançamento, né? Então, oportunidades de investimento e investimento imobiliário. Nani, vamos puxar a sardinha um pouquinho aqui para casa. O que você achou aqui do espaço? Então, eu fui convidada porque eu praticamente fiquei encantadíssima. Uma que essa música é uma das minhas músicas favoritas. E aí, assim, eu estou em obra, vou começar uma obra. Infelizmente, já tinha contratado a arquiteta, senão eu contrataria ela. Tá? Que Hoje fique perdeu, claro. perdeu. Para a próxima. Só perdeu por isso, porque realmente... O espaço é lindo, ela tocou assim, em pontos incríveis, eu acho que a regionalidade principalmente me tocou muito. Eu acho que nós moramos num estado incrível, com grandes nomes, então é desnecessário você buscar fora qualquer inspiração para você ter uma arquitetura aqui na Bahia, sério. O Brasil inteiro vem para a Bahia para se inspirar, por que a Bahia vai sair daqui? Então, assim, Odara captou absolutamente tudo de um ambiente regional, assim, e você se sente realmente numa cozinha da Bahia, com dendê. Vamos falar um pouquinho. Odara, em que você se inspirou para o ambiente aqui? Me fala um pouquinho, né? E essa música, a questão do dendê. Nani falou, assim, brilhantemente, já buscou a deixa aí para eu poder falar um pouco sobre isso. A gente pensou numa cozinha primeiro. Quando a gente pensou em cozinha, a gente falou, ó, Bahia, dendê, né? Assim, mancha de dendê não sai, então vamos começar por aqui. E aí disso a gente está no local, que a gente vai falar um pouco melhor sobre isso também daqui a pouco, mas a gente está num local que tem uma história na cidade e uma história muito marcada também por marcações culturais. Então, assim, carnaval é aqui, a área verde, nosso espaço está na área verde do Otton, que também já foi espaço de muitos eventos, é um espaço marcante na cidade. Então, a gente falou assim, ó, além da culinária baiana, vamos homenagear a cultura baiana como um todo, a música. Então, a gente tem músicas escritas, né, ao longo do nosso espaço, artistas baianos, todos os artistas que fizeram as artes para cá são baianos, são daqui, que é justamente o que ela falou, é a gente pensando assim, como é que a gente faz para ter uma cozinha viva e viva de cultura baiana? E aí foi a nossa intenção aqui, todo mundo que percebe isso, como o Nani percebeu, chega a dar uma alegria no coração, que era a intenção. Deixa eu só te perguntar, teve um ponto assim que me comentaram por aí que você foi a primeira pessoa que fez um ambiente funcional, então a sua cozinha é viva de fato, funciona, já teve até alguns jantares aqui? Já tiveram jantares, hoje está recebendo, né, um podcast, está um pouco diferente da estrutura de cozinha, de evento, mas é uma honra, porque a gente queria o quê? Receber que todo mundo que viesse aqui vivesse um ambiente. Como é uma amostra, a maioria das pessoas entra e sai, né? Assim, entra, fica poucos minutos e sai. E a gente queria ter um lugar, a gente falou, pô, a gente vai fazer isso com tanto carinho, com tanto cuidado, vamos tentar fazer para a gente viver esse espaço. Então, a gente está aqui agora, assim como já tiveram jantares, vai ter outros, essa semana vai ter mais um. Mas a gente também queria que tivesse. Então, assim, as cadeiras são confortáveis, tem um lounge na entrada, a gente tem uma geladeira que funciona para servir uma água, para estar sempre tem café, porque a gente queria realmente que as pessoas vivenciassem esse espaço que a gente criou com tanto carinho. Aí ficou muito bacana, tipo, primeira vez que eu visitei aqui, menina, eu acho que aqui dá um podcast, dá pra gente receber algumas pessoas aqui, E aí né? já uma outra amiga já falou assim, gente, acho que a gente podia fazer um evento só de mulheres, network feminino. Eu falei, é isso, a ideia é essa, vocês pegaram Dá para usar bastante aqui. Já pegaram a essência do negócio, a ideia era essa. E aí, logo conversando ali, né, digamos, surgiu essa ideia rapidamente, surgiu um dos primeiros nomes que surgiu foi o seu. Me explica assim, como é que eu vou dizer assim, qual foi o gancho? Por
que exatamente essa proximidade? Quando eu falei da área verde do Otton, eu falei, a gente vai chegar lá, né? Estamos chegando. Primeiro que, assim, a gente está muito envolvido no mercado imobiliário, não tanto quanto a nossa convidada, mas, assim, os lançamentos, esse mercado aquecido, tudo que acontece, obviamente, repercute para a gente. Agora está repercutindo de uma forma positiva, já teve momentos, né, que não foram épocas tão boas, agora está demais. Então, a gente acaba tendo contato e admirando o trabalho dessas pessoas que estão à frente dessa mobilização de imóveis, de vendas, lançamentos e tudo mais. E aqui está acontecendo, a Casa Cor está acontecendo num espaço que já está, né, já é um lugar que está com a Moura do B, que é uma construtora muito renomada, né, da cidade. E em breve, exatamente onde a gente está sentado, vai estar uma área de lazer de um empreendimento maravilhoso, que Nani com certeza sabe explicar um pouco melhor do que eu. E aí eu falei assim, tem tudo a ver a gente começar falando um pouco com uma pessoa que daqui para frente vai vivenciar esse espaço muito bem, porque conhece, e vai ser um empreendimento incrível, inclusive aqui. E aí veio a deixa da gente chamar uma pessoa que tem entendimento nisso para a gente bater um papo sobre esse mercado. Né? Foi uma sintonia, na verdade. Né? Bateu de primeira, né? Mas exato. Nani, deixa eu te perguntar algo assim. Quer dizer, deixa eu fazer duas perguntas que já me bateu curiosidade aqui no que a Odara falou. Como é que está o mercado de Salvador hoje para lançamentos, né? E como vai ser essa questão, digamos assim, um evento como a Casa Cor, como é que impacta no mercado? Traz aquecimento, traz novidade, traz referência? Como é que as pessoas recebem eventos como esse, né? Eu vou pegar o gancho também do que a Odara falou, a questão do Otton, além de ser um ambiente que foi palco de inúmeros eventos, foi palco da sociedade baiana durante muitos anos, é um empreendimento que estava fechado e agora vai ser reativado. Ele tem tudo a ver com a Casa Cor. Por quê? Porque é um equipamento que vai passar por um retrofit, que não é uma reforma, não é uma demolição, ele vai ser readequado e vai ser inseridas novas tecnologias nele, ele vai ser um equipamento que vai continuar essencialmente como ele é, arquitetonicamente, mas ele vai passar por melhorias, né? Trocar a fiação elétrica, hidráulica, modernizar o equipamento, questão de elevadores, mas ele vai continuar sendo o Otton, agora com um novo nome, né, que é Infinity, e ele vai passar por uma requalificação e vai voltar a ser novamente aquele empreendimento pulsante, porque assim, se tem uma coisa que ele tem e é inegável, é a localização. Ele está fincado no mar. Eu até brinco com os clientes. O cliente fez assim, ele tem vista para o mar? Eu falei, não, ele está dentro do mar. Vista eterna. Então, foi uma felicidade, eu posso lhe dizer isso com toda certeza, a Moura do B ter adquirido esse empreendimento, por se tratar de uma empresa de excelência, uma empresa gigantesca, é a única empresa do Nordeste que tem ações na Bolsa. Então, assim, é motivo de muito orgulho isso, porque você sabe da dificuldade, né, que o Nordeste tem para se promover, mas foi uma felicidade porque eles vão requalificar o equipamento e ele vai ser entregue com a nova roupagem, vai ser construído um anexo comercial e uma mansão no terreno que hoje é o estacionamento. E eu posso lhe dizer, eu que já vi as imagens, porque ele nem saiu para o mercado, mas já está quase todo vendido. Eu posso dizer, porque eu já vi o projeto, que ele é lindíssimo. Ele vai ser ele já é, né? Um expoente da beleza, mas ele vai ser muito mais. E é legal como ela falou sobre isso do retrofit, de como isso... Ele vai ser outro prédio, ele vai ser todo espelhado, enfim. Quem quiser ver um pouco mais, inclusive, tem a maquete aqui na Casa Cor. É verdade. E ele é lindo, né? Ele vai ser lindo. Só que a configuração, então a disposição de como a cidade vê ele, então a passagem da gente lá na rua principal, na Avenida Oceânica, quando você vê, você vai remeter na hora ao antigo Otton, porque a estrutura dele mantém, o desenho dele, os arcos se mantêm. Os desenhos que são marcantes do Otton, que todo mundo conhece de 1000 anos atrás, vai manter. Então isso eu achei muito legal, porque eles poderiam muito bem quebrar tudo, fazer um outro prédio facilmente, isso seria muito comum, inclusive, de acontecer, mas eu achei muito bacana isso ter sido incorporado na ideia do... E isso é uma coisa bacana de falar, porque eu até já falei isso outro dia no meu Instagram, Salvador está vivendo a era do retrofit, o que é fantástico, porque nós temos inúmeros prédios que estão abandonados,
que tem um potencial, porque a localização é incomparável, você não consegue mais, por exemplo, se eu demolisse o Otton para reconstruir ele, eu não conseguiria mais verticalizar ele, porque hoje é outra legislação. Como eu já tenho o equipamento erguido, eu posso fazer retrofit e aproveitar a verticalização dele. E eu posso lhe dizer, eu não posso ainda dizer quais são, mas que vem muito retrofit em Salvador, e eu fico felicíssima. Muito bom porque mesmo. você vê pelo Fera, né, que acabou de reinaugurar o Palacete Tira-Chapéu. Tem outros empreendimentos ali na Rua Chile, que são prédios lindíssimos, com arquitetura atemporal, e que vão vir aí para você ter a oportunidade de dizer assim, olha, eu moro no Otton, eu moro na Rua Chile. Então, assim, são ambientes assim, extremamente, como é que eu posso te dizer, promissores, Sim. que estão subaproveitados ou abandonados e que vão se tornar equipamentos novamente vivos. E isso vai ser a transformação que, na minha opinião, que já estou nesse mercado há muitos anos, era o que Salvador precisava. Da opinião de um leigo que voltou para Salvador recentemente, olha assim, Salvador está precisando, você passa pela orla, boa parte sucateada, você passa por ruas orla, históricas isso. assim, que eram lindíssimas, você olha, meu Deus, o que aconteceu? É porque isso leva anos, né? É um plano diretor que você precisa de aprovação, são inúmeros players que são, e tem votação, é política, então assim, para você alterar um plano diretor de uma cidade, você leva anos, 10, 15 anos. Então, não é do dia para a noite, tem que ter uma responsabilidade grande. Muita gente critica o mercado imobiliário por conta de meio ambiente, mas existe, sim, um estudo disso e é pautado, sim, com pessoas que entendem também do meio ambiente. Então, se você retira uma árvore daqui, você tem que plantar em outro lugar. Então, é assim, é uma coisa realmente pensada. O fato da gente ter feito um retrofit aqui, por exemplo, é por conta do plano diretor que não permite mais esse tipo de verticalização na orla. E a orla que você falou, que é lá para o lado de Patamares em diante, Pituaçu, Armação, começou a verticalizar de 10 anos para cá, mais ou menos. Não sei exatamente a data, mas tem pouco tempo. Então, agora você vai ver uma orla mais modernizada, para as pessoas morando ali na frente do mar, e agora você vai ver Salvador modernizando. Inclusive, que é quando faltando. O mercado imobiliário, né, tem essa iniciativa, digamos assim, porque não depende só do mercado, mas os equipamentos públicos acabam precisando ir na mesma direção, né? Então, a gente já vê uma requalificação de orla do lado de Jaguaribe, né? Que, inclusive, está ficando... Assim, o projeto é realmente de algo muito bacana, até mais do que foi feito, né, uns anos atrás para o lado de cá. E aí, isso é legal, né? Assim, a ideia... Quando a primeira vez que começaram a revitalizar alguns imóveis lá no Centro Histórico, eu fiquei assim, meu Deus, será? Como é que eles vão conseguir, né? Assim, que a pessoa tem um prédio maravilhoso, mas num lugar que ainda está abandonado. Só que isso abre portas para as coisas começarem a acontecer, que era o que precisava, né? Precisava de um empurrão, de alguém começar a conseguir fazer as coisas em Salvador para que as portas fossem abertas. E isso está acontecendo, só que é óbvio que é um processo, né? Então não é qualquer pessoa que... E eu vou lhe dizer, viu? Tem um dedinho do mercado imobiliário ali. Com certeza. É de total interesse do mercado imobiliário que a área se requalifique, que tenha segurança, que leve vida, porque é inquestionável, por exemplo, a localização do Otton, a localização da Rua Chile. Você não vai conseguir mais construir naquele ambiente. Eu não tenho mais terrenos disponíveis. Então, ou eu requalifico o que já existe, ou vai continuar no abandono, que a gente espera que não continue, né? Com certeza. Já está melhorando, né? Assim, mas Isso. é como o Nani falou, é tempo, né? Sim, mas eu imagino que, por exemplo, né, Salvador vive muito de turismo. Nos últimos anos houveram várias críticas, teve a requalificação da Barra, por exemplo, que já deu uma alavancada, digamos assim, mas a cidade ainda tem vários gaps e, consequentemente, coisas desse tipo, como você falou, que atrai a iniciativa pública para também modificar o ambiente, acaba trazendo mais gente, né, pelo turismo, acaba trazendo mais valorização para o local, para os comerciantes, etc., até para outros imóveis. Então, não só, digamos assim, residenciais ou algo do tipo. Então, imagino que o que eu estou vendo agora é a área imobiliária assim, meio que como impulsionadora de outros nichos. Exatamente. E eu quero lhe dizer um negócio. Salvador está na moda. Salvador está na moda? E, assim, nunca bateu inúmeros recordes de visitantes, de voo, de ocupação.
No verão tá impressionante. Então, assim, Salvador está crescendo a olhos vistos. Então, assim, Salvador é o objeto de desejo. Existem agora, inclusive, virais aí na internet que diz assim, quer curar uma dor de cabeça, quer melhorar seu humor, vamos para Salvador. Salvador resolve tudo. E, realmente, existem pessoas, inclusive, de fora, vindo morar em Salvador. Eu conheço uma porção. Eu tenho vários clientes. Que eles saíram do Rio de Janeiro, saíram de São Paulo. Estou falando Rio de Janeiro e São Paulo, mas existem outros lugares. E compraram apartamentos em Salvador e estão morando em Salvador. E eu posso lhe dizer, porque eu vendo apartamento, que agora está começando a ter muita procura de São Paulo e Rio de Janeiro para Salvador. Seja para moradia, tem outras cidades também, mas o eixo maior são essas duas. Não só para moradia, como também para investimento. Porque a pessoa pode ter o apartamento durante o ano, locado, e vir para cá no verão, não pagar hospedagem e morar na sua casa, feita do seu jeito. Diferente, né? E isso está acontecendo muito. O próprio Santo Antônio tem grandes personalidades que compraram várias casas. Santo Antônio de Lisboa? Não, Santo Antônio além do Carmo. Desculpa, Santo Antônio de Lisboa fica em Florianópolis. Deu uma viajada legal agora. Saudade de Floripa, meu Deus do céu. Mas foi outro lugar que eu achei diferente. Nossa, fui há 10 anos em Santo Antônio e quando eu fui, teve uma modificação, vários restaurantes. Vários restaurantes, opções, assim. vários artistas. Morando não lá. só artista plástico, mas também atrizes, atores, compraram aqueles equipamentos. Existem, inclusive, escritórios de arquitetura especializados naquelas casas. Tipo, para não poder perdeu fazer a essência ali, né? Eles isso. conseguiram preservar isso, eu acho maravilhoso. Pronto. Tá E aí bem ele legal só mesmo. fez, tipo, o retrofit mesmo da casa. Ou mantém a fachada e faz só toda a mexe por intervenção dentro. interna, isso. E ele virou um bairro vivo. Em qualquer época do ano que você chegue, o Santo Antônio está vivo. Isso é requalificação de ambiente antigo. Isso é trazer... E o turismo está cada vez mais antenado nisso. Então, Salvador é a bola da vez. E o metro quadrado de Salvador, isso é super importante dizer, ainda é um dos mais baratos do Brasil. Sério? E tem muita gente que percebeu isso. Apesar de muita gente dizer, nossa, Nani, está muito caro, eu falo, ainda está muito barato. Em relação Isso- ao restante disso, é uma novidade para mim, eu não sabia. Eu também não sabia. Eu sei que Salvador, em geral, é uma moradia barata diante das outras experiências que eu já tive, que não foram De grandes enormes. capitais? Mas eu sou gaúcha, em Porto Alegre, morar em Porto Alegre é muitíssimo mais caro do que morar aqui, assim. Alimentação, aluguel, São Paulo também. São Paulo é inviável, gente. É completamente diferente a realidade. Parece que é outro país, assim. Óbvio que talvez, se você botar ali o quanto eles ganham versus o quanto ganha aqui, mas ainda assim é uma moradia barata. Então, assim, comparando com pessoas, né, familiares e afins, quando vem pra cá é muito difícil alguém dizer assim, isso aqui é caro. Não, é tipo, esse restaurante é bom, esse restaurante é barato. Normalmente é o comentário. Então, assim, em geral... Né, eu acredito que talvez isso rebata também na questão de imóveis, né? Com certeza. E aí, se a gente falar da vista de Salvador... Quem pega dessa na contorno ali, pega aqui essa a orla de toda, a gente tem Ondina. uma orla enorme, assim, absurdamente grande a orla de Salvador. Que nenhum pedaço dela é feia, nenhum pedaço Não, E as vistas são inacreditáveis. Só que a gente tem um benefício aqui, tipo, por exemplo, você é gaúcho, né? Tem um pezinho lá no sul, Floripa, todo lugar é lindo também, mas é sazonal. Aqui na Bahia, todo mundo que vem, pelo menos para Salvador, o que é que falam? As praias de vocês são sensacionais porque as águas são quentes o ano inteiro. Então, E é além da bonito o ano vista, inteiro, você né? consegue ter aquela qualidade, isso você é consegue verdade. acessar a praia para banho, para um lazer, etc. e tal, não só para É contemplar. verdade. É verão o ano inteiro aqui, né? E é verão o Já ano inteiro dizia aqui. o Agora, ditado. hoje, a gente reclamando do calor e a gente nem tá no Ainda no verão verão. ainda. Mas pegando o gancho assim, então, para você na área de corretagem deve estar bombando, né? Você está se dando bem agora, não tá não? Graças a Deus, hein? Que assim continue, viu? Porque se ela tá bem, eu fico bem isso. também. Aqui é retroalimentando o processo. Tá muito bom, realmente, assim. Eu vivi a época do boom imobiliário lá atrás, há muitos anos atrás, e eu estava falando isso até com colegas de profissão essa semana. Tem muitos anos que eu não vejo o mercado de Salvador tão aquecido. E mais do que isso, assim, assertivo, vamos dizer. Porque ele tem lançado cada vez mais empreendimentos encaixados, assim, que
são sucesso de vendas. Quando eu falei que eu sou especialista em pré-lançamento, é porque eu trabalho bastante com as construtoras. Inclusive, agora à tarde eu estou indo em uma para descobrir um novo lançamento que também vai ser vendido dessa forma. Quando eu te falo isso, é porque os lançamentos eles estão tão bem feitos e tão bem precificados. Lembra que eu falei que é barato ainda? Sim. Imagina você comprar antes de sair para o mercado. Sabendo que vai ser um sucesso. Isso. Mas existe, isso digamos, como é que você faz para comprar um imóvel em pré-lançamento? Bom, aí agora você está falando minha... A língua. você está falando comigo. Bom, o que acontece? Você tem acesso ao projeto, no caso eu sou chamada na construtora, eu conheço o projeto, eu faço aquele resumo do que vem por aí, eu não tenho imagem, eu não tenho book, eu não tenho absolutamente nada, eu sei o que vai ser lançado e eles avisam, por exemplo, acabaram de avisar aqui na terça, olha, você já vai começar a poder receber o cliente no escritório da construtora, apresentar o projeto e ele colocar uma intenção de compra. Então, eu vejo mais ou menos qual a unidade que ele quer, qual andar, posição, preço, a gente tem uma estimativa de preço e ele começa a compra ali no escuro. E qual é a grande vantagem dessa compra no escuro? Ele está participando da primeira tabela do empreendimento, ele vai participar, né, quando sair o registro de incorporação, ele vai ter acesso à primeira tabela do empreendimento, que é a tabela mais barata historicamente daquele empreendimento. Então, quando sai o registro de incorporação, eu já sei que você tem intenção de compra, eu convido você para aí sim abrir a tabela de vendas, abrir as imagens, te mostrar tudo e você efetivamente assinar o contrato e pagar o sinal e adquirir a sua unidade. Por que essa tabela de pré-lançamento é a mais vantajosa? É simples, porque nela você paga projeto, né, porque precisa ser pago, o terreno, toda a documentação para dar entrada no empreendimento, mas você não arca com o marketing. Porque tudo está dentro do preço. Não existe almoço grátis, né? Exato. Vocês sabem disso. Então, assim, está tudo dentro do preço. Tudo está quantificado ali, ó, milimetricamente, matematicamente. Então, assim, quando você consegue captar o cliente e demonstrar o interesse dele antes do lançamento, você não investiu em marketing para isso. Que vocês sabem, se você for fazer uma campanha de marketing ou até um patrocinado, um tráfego, é uma fortuna. Então, esse valor é desconsiderado nesse primeiro momento e você consegue comprar com o melhor preço histórico do empreendimento. Mas duas questões que ficam aí, assim, pelo menos eu sou totalmente leigo aqui. A ideia é essa. São duas questões que ficam aqui, de curiosidade. A primeira é como você alcança essas pessoas? De que forma, digamos, é uma lista prévia de clientes de algum outro empreendimento? É um perfil mais de pessoa que quer investir ou que quer mesmo para morar? Essa seria a primeira dúvida, né? E a segunda, o que é que você apresenta para ela de fato, né? Tipo, é um VR, né? Alguma coisinha em realidade aumentada? Como é que a pessoa vai comprar no escuro? Mas eu não sei, não vi ainda, né? Então, o que é que você oferece para ela? Bom, vamos lá. Primeiro, onde eu capto... Eu não vou contar aqui. Segredo da corretora. Eu vou contar aqui para quantas pessoas. Não, mas brincadeiras à parte. Já tenho, como eu te falei, 19 anos de mercado, eu tenho uma carteira de clientes, tem carteira de investidor, essas pessoas já compram assim, elas já estão acostumadas. E o meu trabalho é fazer isso ficar comum para você, que nunca viu isso, ok? Que era isso que eu ia perguntar. Pronto, para a pessoa que já tem costume de comprar no escuro, o meu trabalho já está feito. Mas você que nunca passou por isso e quer ter essa oportunidade, é esse meu trabalho. É convencer você a comprar no escuro. Lembrando que não tem nada de escuro, não. É apresentado um pré-projeto, é apresentado um pré-lançamento, eu te falo as especificações desse empreendimento. E você vai demonstrar interesse. Lembra que eu te falei, você não compra absolutamente nada. Você não se compromete financeiramente, nem contratualmente. Você só vai dizer para mim, Nani, eu quero. Tem interesse. Vou preencher uma ficha sua. Não vou entregar a construtora ainda, porque essa ficha fica comigo. No momento que sai o registro de incorporação, eu já estou com o e-mail pronto, com toda a sua documentação e tudo que você precisa, tudo que a construtora precisa, para garantir você naquela unidade. Então, eu fico fazendo encaixes. Eu brinco que quando sai lançamento, eu fico sem dormir 3, 4 dias.
porque eu preciso encaixar você naquela unidade, e isso, às vezes, é questões de minutos. Eu atendi na sexta-feira pela manhã um cliente às 8h, e às 10h ele já não tinha mais a unidade que ele queria. Então, a concorrência, digamos assim, a concorrência Altíssimo. pelas unidades, pelos os imóveis... É uma muito alto. loucura, eu vou lhe dizer, é uma loucura. Eu acho que tem muita gente descobrindo isso que ela quer. Exato. Ela quer passar isso para pessoas como a gente, que não tem tanta experiência em ser esse comprador, mas tem muita gente sendo essas pessoas. Então, E é importante salientar, e é super importante, que eu só trabalho com empresas grandes, renomadas, empresas que te dão essa segurança, isso, né? que vai te dar uma segurança para você não cair em furada alguma, ok? Então, assim, não é totalmente no escuro, te respondendo lá, como eu te falei. Você vai mostrar uma intenção. Às vezes tem uma imagem prévia, tem um estudo de tabela, que não é a tabela final, tem um estudo preliminar do projeto, eu apresento isso pessoalmente a você. E aí você vai me dizer, porque é mais ou menos simples. Eu quero 1 e 2 suítes em Ondina. Eu quero morar em Ondina, quero investir em Ondina, estou dando um exemplo aqui. E aí eu sei que Nani me falou que vai ter 1 e 2 suítes em Ondina. Então eu já falo com ela, falo, Nani, eu quero participar desse lançamento. E aí eu já tenho o seu pré-cadastro, eu já tenho os seus dados e eu deixo você ali engatilhado. Saindo o registro de incorporação, você já é encaixado de primeira na tabela mais vantajosa, vamos dizer assim. Aí você paga, né? Aí você paga, aí você vê o projeto. Mas ali, digamos, o que você lança é uma intenção. Digamos, olha, se você tiver isso daqui, desse jeito aqui, em tal andar, com tal vista aqui, talvez eu queira realmente comprar. Então, fique aí em stand-by. É exatamente isso. É uma intenção. Por exemplo, aqui no Otton, vou te dar um exemplo prático. Eu tive clientes do interior do estado que não podiam vir pessoalmente para ver. Eu não tinha ainda as imagens, ok? Não tinha. Mas eu expliquei para ele, eu peguei o Google Maps, fiz um desenho de como é o Y do Otton e falei para ele, ó, sua unidade vai ser aqui. Tem uma parte criativa também, tá? Porque é uma venda mais difícil. Né? Então, eu falei, sua unidade vai ser aqui, nessa ponta, e a vista que você vai ter para uma é essa. Subi drone, mostrei qual era a vista. Então, ele tinha uma noção do que ele estava comprando. E daí que ele confiou em mim, mandar a documentação, preencher a ficha proposta. E quando saiu o lançamento, eu consegui encaixar ele exatamente na unidade que ele queria. Que foi uma das mais difíceis que tinha, porque era a que todo mundo queria. Porque ele tinha menos 2 quartos do que 1 quarto, e os 2 quartos acabaram muito rápido. Muito rápido. Então, foi muito difícil. Para você ter ideia, tinha unidades com fila de espera de mais de 6 pessoas, e eles já não estavam mais aceitando. Porque não faz sentido, né? Você manter uma fila de espera gigantesca, você só vai frustrar o seu cliente. Então, a ideia é que você tente encaixar ele em outra unidade. Mas é realmente uma loucura. A demanda por novos imóveis hoje em Salvador é impressionante. E é o que eu falei para você. Se a construtora for renomada, se o preço for bem feito e o projeto idem, não tem como o empreendimento não ser um sucesso de vendas. Não, mas nessa parte não entra... É porque, assim, consequentemente, vejo muitos... Não lançamentos, digamos assim, mas vejo muitas construções novas, assim, que você olha para o prédio, poxa, parece mais do mesmo, assim, até uma colega recente comprou uma, tal, colocou para alugar, mas não gostou tanto da entrega, né? O que eu queria saber, tem algum outro atrativo, a qualidade, seja a tecnologia empregada nas construções, essas empresas estão trazendo alguma coisa de inovador para esses empreendimentos, ou é mais do mesmo de fato? Tem muito disso, de mais do mesmo, ok? Mas é como qualquer outro produto. Você precisa ser disruptivo, você precisa criar, você precisa inovar. E no mercado imobiliário não tem sido diferente. O fato de você fazer um retrofit de um equipamento antigo, por exemplo, vou voltar a citar no outro porque a gente está aqui, mas eu podia citar qualquer outro exemplo. O fato de você criar em cima de um equipamento que já existe, é como ela falou, vai ter uma face espelhada, mas vai preservar a imagem dele, vai ser construído um anexo moderno. Isso é modernizar o equipamento. Assim como nos equipamentos novos, por exemplo, eu tenho muita tecnologia embarcada, mas é muita. Muitas vezes é um questionamento que o cliente faz, por que é tão caro esse metro quadrado? Se eu comprar um apartamento usado nesse mesmo bairro, o metro quadrado vai ser 9 mil, por que o seu é 16?
E aí você tem que argumentar, porque o que você tem de tecnologia neste empreendimento não se compara com o que foi entregue há anos atrás. Por exemplo, eu tenho vaga para carregamento de carro elétrico. Se eu não tenho o equipamento, eu tenho ponto já instalado. Eu tenho fachada ventilada. A gente acabou de falar que Salvador é super quente, que é uma fachada que tem um afastamento. Não vou falar de coisa técnica aqui não, que a Aldara está na minha frente. Não, mas aí eu já tô. Eu posso confirmar, inclusive. Que é um afastamento do revestimento do prédio para a alvenaria. E o que eu faço com isso? Ventilo aquilo ali. E eu uso menos ar-condicionado, porque quando eu chegar no meu quarto, mesmo que ele seja poente, o calor não incidiu na alvenaria. Então, eu já não ligo tanto o ar-condicionado assim, eu já ligo menos. Eu já tenho uma tecnologia diferente para o revestimento, porque a gente tem doenças, né, do prédio. Às vezes você vê aquela fachada toda doente, com aqueles fungos, alga-rosa, aquelas coisas assim que tem muito em Salvador. E eu já tenho tecnologias que evitam que isso aconteça, que a manutenção seja mais fácil. Então, eu não tenho como comparar alho com bugalho. Né? Eu não posso comparar o antigo com o novo. E não estou aqui dizendo, o pessoal que trabalha com o mercado de usado, que não é vantagem comprar um usado. O que eu estou lhe dizendo é que eu não posso fazer a mesma comparação. Existem outras vantagens do usado que eu não vou me ater aqui, porque não é o meu nicho, mas o novo vem com essa tecnologia embarcada. E é muita coisa diferente que tem. Hoje em dia, por exemplo, as áreas comuns da maioria desses empreendimentos de médio e alto padrão, elas são alimentadas por energia solar. Então, a economia que você tem no valor final do condomínio é considerável. O empreendimento é preparado para ter o selo do IPTU verde, que diminui o valor do seu IPTU em até 10%, a depender da categoria que ele se enquadre. Então, assim, são pormenores, assim, exato. Né? E em relação, puxando deixa da sua pergunta, né, além dessas coisas todas que ela está falando, tem raras construtoras, né, tem muito mais do mesmo, realmente, na cidade, mas tem algumas poucas que estão vindo com um quê diferente, que aí da minha área, falando um pouco da minha área, em relação à arquitetura, daqueles prédios que você olha e fala, meu Deus, isso não parece em Salvador. Há exemplo de um que a gente tem aqui do lado, né, que a Nani está falando que a gente está aqui, né, então fica fácil a gente comparar o que está aqui do lado, que é um empreendimento que é um dos poucos na cidade que você passa e não vê muro, garagem e depois começa o prédio. É um prédio aberto. A área aqui do Beach Class e do Hyundai, a pracinha ali é aberta. Você não vê um muro na frente, como Sim. é o costume da maioria, inclusive de novos prédios que são construídos agora. Que você tem um muro alto, você nem vê, não consegue ver absolutamente nada do lado da portaria e afim. Começa 4 andares de garagem e só lá em cima vai começar o primeiro andar do prédio. Então, isso aqui, né? Eu ando muito por aqui, porque eu moro aqui perto, agora com a Casa Co aqui acontecendo, é algo que é um diferencial. Para mim, é um diferencial. E são detalhes, né? Então, muita gente também elogia isso desse prédio. E eles estão cada vez mais preocupados com estética, assim. Eu estou falando do meu ambiente, tá? Do trabalho que eu faço, que são empreendimentos, né, de alto padrão. Eles estão cada vez mais preocupados com a estética. Então, eles estão buscando artistas plásticos. A gente teve um lançamento agora no Rio Vermelho, que ele vai ter um painel assinado. Né, que, inclusive, é do mesmo artista do quadro ali da parede. Por isso que eu lembrei, eu vi ali o quadro da parede e eu lembrei dele. Para falar, eles fizeram um nicho assim na parede, um detalhezinho, e aí fizeram um painel dele, assinado por ele, ele fez desenhos relacionados ao Rio Vermelho. Então, são vários desenhos, como se fosse um azulejo no fundo, e é um quê, assim, diferencial. Eu, pelo menos, nunca tinha visto a entrada de um prédio com uma obra de arte. É uma obra de arte, né? Isso, exatamente. Antigamente era muito comum, né? Você ter obra de artes em prédios e isso foi se perdendo com o tempo. Esculturas tinham bastante também, Exato. né? A própria, no lobby, você ter obra de arte. Hoje está se retomando isso e eu acho super válido porque precisa. Eu já vi prédio com Bel Borba, enfim. Tem vários prédios que estão se preocupando com essa questão estética. E esse mesmo prédio que ela citou, ele também fez essa preocupação com o recuo, de você não estar colado na avenida. Então, ele tem um recuo, ele tem uma praça, até para o seu filho esperar um transporte, você esperar um Uber, você tem banquinhos, eu tenho um paisagismo, contratou um super paisagista e vai fazer todas essas intervenções, não só no prédio, mas como também no entorno. Isso acontece muito. Eu estou lançando agora na Orla,
que eles vão requalificar toda a praça do bairro. Fazer aquela sinergia com o mesmo paisagista. E isso faz toda a diferença. Talvez você não entenda muito porque você não é da área, mas quem... Você sente. Pronto. Quem é da área e você que não entende nada, você vai conseguir entender que aquele paisagismo se comunica com esse aqui. Você vai ver que ele tem aquela sinergia. Então, tem muita coisa sendo criada. Eles estão os arquitetos que nós temos aqui em Salvador dispensam a apresentação. Temos show. Uns aqui impressionantes. Olha essa cozinha, né? Mas assim, a gente tem muita mão de obra boa. A gente, às vezes, alia com um ou outro de fora, que traz uma visão diferente, né? Que, às vezes, a gente precisa, né? Sim. Sair um pouco, até para oxigenar e ver outras coisas. Mas tem muita coisa linda vindo aí. E você vai se surpreender com os prédios novos de Salvador. Vai mesmo. O que você comentou sobre quem questiona preço, né? Por que esse preço do metro quadrado aqui está mais caro, etc e tal. Me lembra um pouco quem, por exemplo, vai comprar um carro e aí dá uma entrada muito baixa, né? Mas a prestação, sei lá, vai rolar 60 anos, aí você paga 2 carros. No caso, você está falando de tecnologia que, pô, beleza, eu estou pagando mais caro agora, mas ao longo da vida útil daquele empreendimento, que é mais de 30 anos geralmente, que você pode ficar até com o imóvel, você vai ter redução do custo de energia, que a energia só tende a aumentar. Redução quer dizer, você vai ter mais conforto com algumas coisas que você comentou, porque por Salvador também tem os dias quentes, né? E tudo bem, você tem ar-condicionado, mas se você tem uma redução ali, a questão da estética que eu acho que vai funcionar, porque quando você tem num lugar que pô, como você falou, olha essa cozinha aqui, você não está se sentindo bem, né? Um lugar que é atrativo visualmente, acho que te deixa mais confortável, mais relaxado, etc. Com certeza. E pegando a deixa do que ela falou, né? Eu segurei que a gente entrou em outra conversa, mas essa questão dos lançamentos imobiliários que a minha pergunta ia ser muito parecida com a dele. Como é que você faz para convencer as pessoas que já não estão acostumadas? Porque eu tenho clientes que também são já acostumados. Então, eles estão reformando mas já tem um comprado em não sei onde, estão visualizando um outro ali próximo, porque daqui a 3, 4 anos já querem... Uma das nossas perguntas vocês pretendem ficar quanto tempo nesse imóvel? Porque a gente já sabe que tem uns que querem ficar 3 a 5, e depois porque eles já sabem que tem um outro que está lançando. Vez mais comum, né? E aí, essa era uma dúvida minha, de como é que isso é passado para quem não tem essa experiência, e que a gente também antes precisava convencer os clientes a procurarem a gente com antecedência para fazer o projeto, que você estava comentando sobre isso mais cedo também com a gente, que é o time ideal, né? Como é que você passa essa informação para pessoas que não são acostumadas de como é que funciona esse time ideal, porque isso era um desafio para a gente, que hoje já não é tanto, porque a maioria já sabe, demora 6 meses para fazer o projeto, depois demora não sei quanto tempo para fazer a obra, depois demora... Já sabem, né? Então, a gente tem atendido muitos projetos na planta, muitos. Isso é muito bom para as pessoas, eu estava conversando com você agora. Para quem compra para investimento, já é certo, né? Você já compra sabendo que você vai ter um retorno certeiro. Aqui, por exemplo, está sendo construído, a gente está falando desse imóvel, e aí tem aqui do lado um que já foi super mega valorizado. Quem tem um desse para vender agora, já é certo. Então, você está fazendo um investimento certeiro. Mas para quem compra para usar, que aí já é o nosso cliente, também acaba sendo muito bom, porque o tempo que você está se programando para aquela sua morada futura, você consegue diluir de forma muito mais inteligente os custos que estão cada vez mais altos. Então, vamos lá, comparando, né? Uma pessoa que compra um imóvel e ele já vai chegar na sua mão daqui a 3 meses, 4, 5 meses, você está fazendo nesse período de compra, você tem pouquíssimo tempo até quando seria o ideal você já estar morando no apartamento. Isso acelera a pressa das pessoas, por mais que elas não tenham urgência, aquela questão daqui a 3 meses a chave está na minha mão, eu começo a pagar condomínio, eu começo a pagar aluguel, eu começo a pagar tudo, então eu preciso morar. A pessoa começa a fazer uma pressa que ela paga mais caro por tudo. Ela não faz tudo do jeito que ela gostaria e ela ainda paga muito mais caro porque ela paga a pressa dela. Então, ela tem um dia para escolher, ela precisa comprar naquele dia e precisa ser naquela loja e a bancada dela precisa estar pronta daqui a 3 meses. Quando a gente trabalha com os lançamentos imobiliários, as pessoas têm todo o tempo do mundo, toda a calma do mundo
para orçar em 7 lugares diferentes para fazer armário, para ir voltar a pensar com calma, voltar a pensar melhor. Então, assim, é um processo que eu vejo sendo muito mais bem vivido e mais aproveitado pelos clientes. Inclusive com várias benfeitorias que as próprias construtoras estão começando a fazer agora. A nível de você escolher se você quer que entregue com piso ou sem piso. Se for com piso, você tem a opção A, B e C. Então, daqui a um tempo, eu acho que isso vai acabar. Aquele básico de você chega, né, você recebe aquele apartamento, ele só tem aquela opção, e você ou aceita aquela opção, ou você quebra ele todo e reforma todo. Joga tudo aquilo fora, que aquilo tudo vira entulho. Eu ia até te perguntar, né, pegando essa deixa aí, porque outro dia você comentou, quando a gente veio visitar aqui o seu stand a primeira vez, né, você comentou que tinha um cliente, se eu não me engano, que era justamente nessa situação, de que você recebeu o imóvel, mas ele meio que veio pré-customizado, e aí não passava por toda aquela parafernália de quebra tudo, joga tudo que veio de início de fora, etc., para começar a reformar e montar um ambiente que o usuário, digamos assim, o morador quer de fato, né? Então, isso gera economia, tem um tempo mais hábil também para a pessoa residir, toda, né, e tal. não, é assim, hoje em dia é nosso maior. Nani fala que ela é especialista, né, em lançamentos e empreendimentos novos. A gente está quase fazendo isso também. A gente está quase indo por essa linha. E é isso, óbvio, né? A gente começa a atrair cada vez mais nesse sentido. E hoje a gente tem a maioria dos nossos clientes, na verdade, são desse tipo agora. São lançamentos imobiliários. São projetos que a gente começou no início de 2023 e as pessoas vão morar só em 2025. Mas já estão começando a pagar a marcenaria, mas já vão entregar, a construtora vai entregar o apartamento já com o piso que eles querem, com as paredes, com a mudanças. Eu vou dar um exemplo só. A pessoa que quer quebrar um pedaço de um quarto para fazer um closet e ampliar a sala. Quando você faz isso depois do apartamento entregue, gente, isso é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça. Quando você já pode começar a fazer isso antes, como algumas construtoras estão disponibilizando já, a Moura do B, né, está fazendo isso já de forma brilhante, que é a personalização do apartamento, é mais um dos milhões de motivos de você investir num lançamento imobiliário, né, em novidades. Porque aí você não só está vindo com toda a tecnologia que Nani falou, de estar com um imóvel novo, como toda a parte ainda de projeto, já puxando pela minha sardinha já, que você consegue fazer tudo pagando mais barato, porque eu também sempre falo com os clientes, né? Você está pagando agora para a construtora, em 2023, né? Porque quem começou em 2023, pagando para a construtora um valor por algo em 2023 que você ia pagar no final de 2025. A gente não precisa nem falar o quanto é que a pessoa ia pagar mais daqui a 2 anos, né? Porque está tudo aumentando cada vez mais. Então, assim, toda essa previsibilidade que o projeto do lançamento traz, eu acho absurdamente fantástico. Assim, recomendo para todo mundo. Para todo mundo. Eu vou passar a bola para ela, mas de uma forma bem assim, leiga, né? Tipo, eu estou totalmente convencido. Mas para a pessoa que está, por exemplo, vendo a gente em casa agora, né, que tem aquela velha pergunta, poxa, comprar na planta, não sei. Diga aí, convence essa pessoa agora, comprar na planta vale a pena? Vamos lá, eu costumo dizer que cada panela tem sua tampa, né? Valer a pena financeiramente, óbvio que vale. Tem muitos empreendimentos que você já sai do lançamento com uma valorização significativa. Eu já tive casos de clientes que fizeram a pré-venda, a pré-compra, vamos dizer assim, e chegaram para destratar no momento da assinatura de contrato. Não, pensei melhor, desisti, não é isso que eu quero. E quando eu abri a tabela de vendas para ele, a tabela real, aquela que vai com marketing embutido e todos os outros custos, era 150 mil a mais. Um apartamento de 4 suítes. Ele ficou numa felicidade. Eu sempre conto esse caso porque ele falou, eu vim para desistir, eu não vou mais desistir de nada, porque só ali levaram alguns meses para sair o registro de incorporação por outras questões assim, de terreno, burocracias, enfim. Mas só naquele período que ele ficou ali com aquela intenção de compra, o apartamento dele, que antes custava 150 mil a menos, já valia mais. E já não tinha mais o apartamento, porque o apartamento era dele, eu já tinha conseguido encaixar. Então, assim, eu acho que principal aí é a vantagem que você tem. Óbvio, eu vou voltar a dizer, eu não tenho como comparar ele com o usado, eu tenho que comparar ele com ele mesmo. E uma coisa mais importante ainda, que você precisa ter
consciência é que você não desembolsa o valor total do empreendimento. Então, assim, vou fazer uma conta aqui simples. Se eu compro um apartamento de R$1 milhão, eu vou desembolsar em 40, 42, 40 e poucos meses, 35%. Ou seja, eu vou diluir 350 mil durante o prazo de construção. Aí você vai me dizer, amor, mas isso é corrigido pelo INCC. Óbvio que é. Mas você esquece que, além de você ter a correção do INCC, você também tem a valorização do imóvel. E muitas vezes, olha que eu trabalho com investidores e pessoas que têm muito dinheiro, e eu me espelho muito neles, porque se eles estão fazendo essa conta, eles sabem mais do que eu, que é vantagem ou não. Muitas vezes eles não desmobilizam o valor, eles não desaplicam o valor, eles contratam realmente dessa forma, conforme tabela, diluídos 35% durante a construção e contratam financiamento imobiliário na entrega, porque mesmo sendo corrigido, hoje financiamento imobiliário é um dos dinheiros mais baratos que você consegue contratar. Empréstimo. Em questão de crédito, né? Sim, é o crédito mais em conta que você tem. Então, se ele, que possui uma grande fortuna, não está desaplicando o dinheiro, é só fazer a conta, obviamente. Quem sou eu, né? Para não comprar na planta e não contratar um financiamento imobiliário. Salvo as vezes que a construtora oferece um valor de desconto muito atrativo. Existem casos de descontos, a depender do estágio da contratação, de descontos que chegam até 20%, 15%, 20%. Então, eles fazem um cálculo matemático, veem se, por exemplo, se eu tiver 20%, eu vou pagar 800 mil num apartamento de 1 milhão. Então, eu já obtive 200 mil de lucro. Porque quando ele sair para o mercado, ele vai custar 1 milhão, 1 milhão e 50, 1 milhão e 60. Então, eu que paguei à vista já obtive esse lucro e eu vou ter, durante a construção ali, ele atualizando de valor mensalmente, porque não se iluda. Se não vendeu tudo no lançamento, porque acontece, às vezes o ticket é muito alto e leva mais tempo para comercializar. Se não vendeu tudo durante o lançamento, mensalmente a construtora faz a virada de tabela, ela reajusta o valor. Então, lembra do meu cliente dos 150 mil? Todos os meses o empreendimento é atualizado. E não vendeu tudo, não é porque não é um sucesso de vendas. Faltam pouquíssimas unidades para vender, porque ele era muito grande. Então, assim, a maioria, inclusive, né? Exato. Quando o empreendimento é muito grande, tem muita unidade, ele leva mais tempo. Mas imagina quem comprou lá no início. Eu nem sei lhe dizer quanto hoje essa unidade dele vale, porque ela nem está mais na tabela de vendas, ela nem é mais reajustada a olhos nus, né? Vamos dizer assim. Eu teria que procurar saber com a construtora. Mas imagina quanto ele não vai ter de retorno nessa unidade, lembrando que ele pagou conforme tabela. Ele não vendeu o apartamento que ele mora para fazer uma escalada para um melhor ainda. Ele vai vender na época do financiamento, provavelmente quitar, não contratar. Mas ele já obteve esse rendimento desse empreendimento. E eu vou lhe dizer, aqui, vou até olhar ali, com pureza d'alma, eu atendo diariamente investidores. E eles me falam, diversifique sua carteira de investimento, mas nunca abra mão de investir em imóvel, porque nada rentabiliza como imóvel. Aí você vai me dizer, mas Nani, você está me dizendo isso porque você trabalha na área. Não, quem está me falando isso são os investidores, são pessoas que têm patrimoniais para administrar carteiras de imóveis. São muitos, de diversos tipos, seja estúdio em São Paulo para investimento, seja o Otton aqui para colocar num pool de um alto padrão, eu comprei 2 apartamentos de 4 suítes à vista, obtive um desconto incrível. Ele vai colocando na patrimonial para garantir a aposentadoria dele. Se ele, que detém grandes fortunas, faz isso, por que eu, que trabalho com isso, não estou dizendo que eu não faço não, tá? Mas assim, por que eu não vou fazer? Por que eu que não vou mostrar para vocês que o mercado imobiliário pode te trazer uma gama de oportunidades, uma aposentadoria robusta? Porque vai trazer.
Inclusive, a meta de vida, né, Nani? Não, eu falei isso mais cedo. A gente falou mais cedo, meta de vida. A gente vai trabalhar bastante ainda, que a gente tem muita gente para ajudar ainda. Isso. Mas mais para frente, quando cansar, quando o corpo estiver cansado, a meta é isso aí. É trabalhar uns aninhos É botar aí, os imóveis para trabalharem pela gente. Exatamente. Isso afeta a população hoje de uma forma tão natural, né? Porque até que com meme, assim, tipo, o seu avô que comprou não sei quantos terrenos e você que comprou, sei lá, um carro agora. Compara os dois, né? Tipo, o quanto o terreno do seu avô valorizou e o seu carro tá lá, ó. Eu fiz nada. uma postagem, eu tive um cliente que não comprou um determinado empreendimento porque comprou um carro. Ele falou, Só não me diga que foi elétrico. Não foi. Eu não falei isso, não. Mas enfim. Eu não entendo nada de carro, ok? Vamos lá. Ele comprou um carro. Ele encontrou comigo no evento e ele falou, eu não comprei aquele tal empreendimento porque eu comprei o carro dos meus sonhos. Nem perguntei qual foi o carro, tá? Nem quer saber. Pra mim foi um absurdo, mas enfim, não comprei. Aí eu falei, mas você já comprou o seu apartamento? Ele falou, não. Aí eu falei, mas o carro você tem, né? O carro que acabou de sair da loja e perdeu, sei lá quantos 20% de... como eu te falei, não entendo nada de carro, mas eu sei que ele desvaloriza quando sai da loja. E você tinha a oportunidade, na época, para você ter uma ideia, o apartamento custava 500 e poucos mil, em Jaguaribe, frente mar. Hoje, o mesmo apartamento, 890, 900 mil. Eu estou falando que eu vou lançar um agora em Jaguaribe a partir de 1.290.000. Então, assim, quanto o carro dele valorizou? Desvalorizou. Nada. Nada. Então, assim, nada. eu até brinquei com a cliente na sexta-feira, ela vai até saber quando eu postar, que ela falou assim, mas eu não tenho o valor todo de entrada. Eu falei, você tem carro? Ela falou, tenho. Eu falei, venda. Vende. Venda, alugue um, fique com carro de aluguel, venda e dê entrada. Porque é a oportunidade que você está tendo aqui, e realmente é uma oportunidade que foi o que a gente estava falando mais cedo, que nem lançou e eu não tenho mais unidade. Eu acabei de receber a disponibilidade, eu tenho 6 unidades sem intenção de compra. A oportunidade que você está tendo aqui é única. É um empreendimento vista para o mar, uma planta generosíssima de 100 metros quadrados, com a localização excepcional. Então, assim, foi o alinhamento dos planetas isso aqui. Você não vai encontrar isso novamente, nunca mais. Eu postei no meu Instagram o mesmo empreendimento da mesma empresa, assim, o mesmo não, né? Similar a ele, da mesma empresa, lançado 500 metros depois. Foi lançado por 795 mil e hoje eu tenho uma unidade no 4º andar por 1.290.000. 3 anos depois, quase o dobro. Então, assim, eu falei para ela, venda o carro. E eu estou te dando esse conselho sincero, é fraterno o conselho, já não é nem mais só profissional. É porque ela fala, ela acredita tanto que... Mas é verdade, a unidade que ela está intencionada à compra é excepcional. De verdade, assim, quando sair para a tabela de vendas, essa unidade vai custar R$2.000 a mais o metro quadrado. Você tá a valorização é imensa, né? Tipo, pouquíssimos investimentos que a gente tem, seja na bolsa, seja letras de crédito. A gente tem letras de crédito de imóveis, né? Mas também tem agro, entre outras. Nada tem uma rentabilidade tão alta assim no curto prazo. Nada. Eu não estou dizendo aqui, também não seria leviana para falar que todo empreendimento vai valorizar 100%, 200%, não é isso. Tem que ser uma compra inteligente, tem que ser uma compra com assessoria, de preferência comigo. Eu já ia falar. Fala seus contatos pro pessoal, por favor. Eu vou falar meu Instagram, que já é o suficiente, todo mundo pode seguir lá, e lá tem todos os meus contatos, é @NaniBrandão. Nani com E no final, ou com E, se você for de São Paulo. É Nani Brandão. E lá no meu Instagram tem todas essas informações, tem todos os pré-lançamentos. Está cheio de spoiler lá para vocês. E tem todos os meus contatos também. Então, se você quer uma assessoria, puxando agora totalmente a sardinha para o meu lado. Fique à vontade. Personalizada, eu posso te mostrar tudo. Não vai ser uma venda por venda, ok? É uma venda que seja realmente um investimento imobiliário. Porque mesmo que seja para morar, eu tenho que pensar que pode ser que eu não fique a vida inteira aqui, que eu queira vender aquele empreendimento e eu tenho que ter uma lucratividade para fazer uma escalada para o melhor.
Com certeza. Ou não, né? Eu posso sair de um grande para ir para um pequeno. Eu sempre brinco, todos os dias nascem pessoas, todos os dias morrem pessoas, todos os dias pessoas se separam. Então, muita gente pergunta, mas tem demanda para tanto imóvel? Todos os dias. Todos os dias. Fora o déficit habitacional, que eu nem vou entrar nesse mérito aqui, porque eu estou falando de um nicho mais, de um padrão mais elevado, mas todos os dias as famílias mudam as configurações. Então, assim, hoje é os pais que os filhos já saíram de casa, acabei de atender um assim, que está indo para um apartamento menor. Sou eu que quero ter 4 filhos e aí eu quero ir para 4 suítes. Então, assim, todos os dias as famílias mudam. E isso gera essa demanda crescente, pujante, que você está vendo aí, que muita gente fica impressionado. Mas é porque, sim, a gente tem muita demanda para imóvel ainda. Aí, graças a Deus. Cada vez mais necessário fazer esse investimento inteligente, né? Independente do seu objetivo final, né? Seja inteligente na sua compra. Exatamente. É isso aí. Acho que conversamos bastante, né? A gente podia ficar a tarde toda aqui, não. Tem que vender imóvel, Nani, pelo amor de Deus. Ali, outro investidor, gente de sucesso, gente muito rica, mas uma coisa que você falou assim de alguns valores e tal, mas só para finalizar, é que as pessoas acho que ficam muito com medo com os valores. Falou de 1 milhão. Gente, 1 milhão hoje, qualquer pessoa, se tiver um mínimo patrimônio, já tem 1 milhão. Hoje o poder aquisitivo de 1 milhão não é como há 10 anos atrás. O número ainda assusta. Mudou, Mas se você colocar na ponta do lápis mesmo assim, o quanto você ganha, as coisas que você já tem, o quanto é que você gasta anualmente, você vai chegar próximo disso facilmente. E daqui a pouco a gente vai falar melhor do que isso com a Ashley. Temos uma convidada especialista nesse assunto também. Ótimo, melhor ainda. Eu falei 1 milhão só para facilitar a minha conta, mas tem um pouco mais barato do que isso. Mas beleza, gente, hoje foi o 2FA especial, fora de casa, nosso primeiro episódio aqui com a nossa host Odara, com a nossa convidada especial, Nani Brandão. Já tem as redes sociais dela, caso você queira comprar um imóvel em Salvador, em São Paulo ou no Brasil, essa é a pessoa, tá bom? Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Um abraço.